Fala aí, eu sou o Juan do Responde Aí e hoje a gente vai fazer um exercício sobre a introdução aos limites. Beleza? Então vamos dar uma olhada no enunciado. Ele pergunta pra gente, calcule os limites, esse cara aqui e esse cara aqui. Então a gente tem dois limites para calcular, beleza? Esse daqui é o limite de 1 sobre 2x mais 3 vezes o arco tangente de 5x, quando x tende a menos infinito. E aqui é o limite de e elevado a menos x, a exponencial de menos x, dividido pelo logaritmo de 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, ok? Então, o primeiro passo do nosso exercício vai ser lembrar que a gente pode calcular esses dois caras separadamente, tá? Então eu vou chamar esse cara daqui do limite verde e esse cara daqui de limite rosa, tá? Para ficar mais fácil da gente pensar. Então vamos separar esses caras. O segundo passo vai ser resolver o limite verde, o primeiro limite, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer aqui nele é lembrar que isso aqui é o limite de uma soma. E o limite de uma soma a gente pode dividir em dois limites. O limite do primeiro mais o limite do segundo, tá? Então eu vou separar nesse limite vermelho e nesse limite azul, tá ok? Então por enquanto não fiz nada, só estou separando as coisas. Vamos começar com o limite azul, que é mais difícil, a gente tira logo ele do nosso caminho. Qual é o limite de 3 vezes arco tangente de 5x quando x tende a menos infinito? Para a gente resolver isso, a gente vai ter que lembrar como é que funciona o arco tangente, a tangente, essa galera, dessas funções trigonométricas, tá? Então, vamos pedir uma ajuda aqui para o nosso amigo círculo trigonométrico. Esse cara aqui, não sei se vocês lembram, o eixo em pé é o eixo sem sono, do seno, o eixo deitado é o eixo com sono, do cosseno, tá? E esse cara daqui, que tangencia o nosso círculo trigonométrico, adivinha? É o eixo da tangente. Ah, esse aqui você não conhecia, né? E como é que a gente trabalha com o eixo da tangente? Vamos supor que a gente tem um ângulo aqui, qualquer, um arco aqui nesse ponto, tá? Se eu quiser achar o seno, eu vou projetar esse ponto para cá. Esse tamanho aqui é o meu seno. Se eu quiser achar o cosseno, eu vou projetar esse tamanhinho daqui para cá. Esse tamanho é o meu cosseno. Se eu quiser achar a tangente, eu vou prolongar essa reta aqui, tá ok? Esse segmento de reta, até ele encostar no eixo da tangente. Então perceba que essa reta aqui, ela tem que passar pelo ponto zero, tá? Então ela vem daqui do ponto zero, do centro do meu círculo trigonométrico, bate lá no pontinho do meu arco e vai até a tangente. Esse tamanho é a tangente do meu ângulo, tá? Vindo até aqui. Tranquilo? Então vamos tentar entender o que significaria eu ter um ângulo cuja tangente é menos infinito. Lembra? Essa funçãozinha aqui, o arco tangente, é o inverso da tangente. Então, se a tangente de 45 graus é 1, isso significa que o arco cuja tangente é 1 é igual a 45 graus, tá ok? Então eu preciso achar qual é o ângulo que tem tangente menos infinito. Vamos pensar primeiro no mais infinito, que é mais fácil. Se eu for aumentando esse ângulo aqui, se eu trouxer ele para cá, vocês conseguem ver que quando eu prolongar ele, eu vou bater no ângulo, no eixo da tangente lá em cima, beleza? Eu vou até sair do papelzinho aqui. Se eu prolongar ele mais, se eu aumentar o ângulo mais um pouquinho, ele vai mais em cima ainda. Então, quanto mais perto eu tiver de 90 graus, mais perto eu vou estar da tangente mais infinito, beleza? Menos infinito seria se eu estivesse indo por baixo, se eu estivesse me aproximando de menos 90 graus. Então, aqui eu tenho uma determinada tangente. Se eu for aumentando o módulo desse ângulo até ele quase tocar no menos 90 graus, eu vou chegar numa tangente com um módulo muito grande, só que com um sinal negativo, beleza? Então, a gente pode dizer que o arco cuja tangente tende a menos infinito seria esse ângulo aqui de 90 graus, só que negativo. Lembrando que isso tem que estar em radianos, isso vai ser menos π sobre 2, tá ok? Esse 5 aqui, gente, 5 vezes menos infinito continua sendo menos infinito, então ele não vai interferir no nosso resultado, tá? Então isso aqui seria 3 vezes, lembra que essa constante aqui, a gente joga ele para fora do limite, beleza? 3 vezes o resultado desse limite do arco tangente, que a gente já viu que é menos π sobre 2. Ou seja, o resultado do limite azul vai ser menos 3π sobre 2. Tranquilo? Vamos calcular o limite vermelho agora. Vou separar aqui para a gente não se confundir. O limite vermelho vai ser o limite quando x tende a menos infinito de 1 sobre 2x.
a gente já aprendeu que aqui, quando eu pegar esse menos infinito e substituir, eu vou ter uma constante dividido por menos infinito, tá? E a gente já sabe que qualquer constante dividido por mais infinito ou menos infinito, independente do sinal, dá zero, beleza? Qualquer constante, até se for zero aqui em cima, se for zero dividido por mais infinito ou menos infinito, vai dar zero, tá ok? Então a gente já tem o resultado desse limite aqui, ó. Isso aqui vai dar zero mais menos 3π sobre 2. Então, já posso colocar direto menos 3π sobre 2. Ok? 0 menos 3π sobre 2 dá menos 3π sobre 2. Então, o limite verde morreu. Falta a gente calcular agora um limite rosa, que vai ser o passo 3 do nosso exercício. Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha. Esse limite rosa aqui, para começar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar uma propriedadezinha de exponencial que vai ajudar a gente a enxergar melhor isso aqui. Então, reescrevendo, isso é o limite de x tendendo a mais infinito. Vocês lembram que, se a minha exponencial tem o sinal de menos, eu posso escrever ela com o sinal de mais se eu inverter a minha base, tá? Ou seja, no lugar de escrever e, eu vou escrever 1 sobre e, tá? Então, isso vai ficar 1 dividido por e elevado a x agora, positivo, tá? E embaixo eu não vou mudar. Vou deixar logaritmo de 1 sobre x, tá? Então, em cima, eu tenho 1 dividido pela exponencial de x, e elevado a x. E embaixo, eu tenho logaritmo de 1 sobre x. Como é que a gente resolve isso? Olha, para resolver isso, a gente tem que lembrar um pouquinho de como que se comporta a função logarítmica. Para isso, eu coloquei uma colinha aqui pra gente, que lembra pra gente como é que se comporta essa função, o gráfico dessa função, tá? Para começar, a função só está definida para x positivo, tá? Não existe logaritmo de número negativo, tá? Conforme eu vou aumentando o valor de x, o meu logaritmo vai aumentando também. E quando x é igual a 1, logaritmo é igual a 0, tá? Ela vai aumentando indefinidamente. E quando x está se aproximando de 0, a minha função se aproxima de menos infinito. Ela quase toca no eixo y, mas sem nunca tocar, tá? Então, sabendo disso, vamos prestar atenção aqui para ver como é que a gente resolve. Se eu substituir em cima primeiro, 1 dividido por e elevado a infinito. E elevado a infinito dá infinito. Uma constante dividido por infinito, a gente já sabe que dá zero, tá? Então, em cima, a gente já descobriu que vai para zero. Vamos ver o que acontece embaixo. Limite de 1 dividido por infinito. 1 dividido por infinito, a gente já sabe que dá zero. Então, logaritmo de zero, logaritmo de um número que tende a zero. É só olhar aqui para o gráfico, ó. Se o x está tendendo a zero, a minha função logaritmo tende a menos infinito. Então, aqui embaixo, a gente descobriu que vai para menos infinito. Lembra que eu falei ainda agora? Qualquer constante dividido por mais ou menos infinito dá zero. Beleza? Então, morreu nosso limite rosa também. E agora o quarto passo vai ser juntar tudo, tá? Já sei o resultado do limite verde, já sei o resultado do limite rosa, vou juntar tudo agora. O meu limite verde, vocês lembram? Deu menos 3π sobre 2. E o meu limite rosa, a gente acabou de ver, deu 0. Então, meu resultado vai ser simplesmente menos 3π sobre 2. Beleza? Eu ajudei você nesse vídeo? Responde aí. Valeu, um abraço.